dia, amigos da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, hoje vamos tratar de um tema muito comum que ocorre entre nós. Trata-se do medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é o ênfase do medo. É também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação, crença, que gera uma resposta de alerta do organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Sendo assim, é possível se tratar uma escala de graus de medo, no qual o máximo seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade. O medo pode se transformar em uma doença, a fobia, quando passa a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psicológico. A técnica mais utilizada pelos psicólogos para tratar o medo se chama dessensibilização sistemática. Com ela, se constrói uma escala de medo, da leve ansiedade até o pavor. E progressivamente o paciente vai sendo encorajado a enfrentar o medo. Ao fazer isso, o paciente passa gradativamente por um processo de reestruturação cognitiva, que ocorre gradativamente por um processo de reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma reação mais equilibrada. Enquanto que, por exemplo, há alguns tipos de medo que surgem através da aprendizagem, como quando uma criança cai num poço e se esforça violentamente para de lá sair. Sofrendo devido ao frio da água e à aflição, esta criança originará um adulto que guarda um medo instintivo aos poços. Há, no entanto, outros gêneros de medo que são comuns nas espécies e que surgiram através da evolução, marcando um aspecto da reminiscência comportamental. Do ponto de vista da psicologia evolutiva, medos diferentes podem, na realidade, ser diferentes adaptações que têm sido úteis ao nosso passado evolutivo. Diferentes medos podem ter sido desenvolvidos durante o período de tempos diferentes. Alguns medos, como o medo de altura, parece ser comum a todos os mamíferos e desenvolveu-se durante o período Mesozoico, quando a maioria dos mamíferos não era maior que um rato e se escondia durante o dia, saindo apenas à noite, para evitar os dinossauros predadores. Outros medos, como o medo de serpentes, podem ser comum a todos os símios e desenvolveu-se durante o período Cenozoico, época em que o medo natural de animais predadores, como leões, tigres, lobos, ursos e hienas, como também herbívoros agressivos como elefantes, búfalos, hipopótamos e rinocerontes, havia surgido. Ainda em outros medos, como o medo de ratos e insetos, pode ser único para os seres humanos e desenvolvidos durante o Paleolítico e Neolítico, períodos de tempo em que os ratos e insetos tornam-se portadores de doenças infecciosas
importantes e prejudiciais para culturas e alimentos armazenados. O medo é um mecanismo de aprendizagem, mas também evolutivo, de sobrevivência da espécie e do indivíduo particularmente. Nas obras de ficção, da literatura ao cinema e à pintura, por exemplo, o medo é não só matéria-prima das narrativas, como também, por vezes, o tema da própria obra. Stefan Zweig, por exemplo, escreveu o medo e analisou até no sentido psicanalítico o grau de perigosidade, mas também a resposta adequada para vencer o medo. Kubrick explorou a sensação do medo nos personagens e dos espectadores em filmes como The Shining ou Laranja Mecânica, já para não invocarmos um incontornável Hitchcock. Igualmente incontornável na pintura é Edvard Munch, com seu quadro O Grito. Dale Carnegie é um dos mais renomados autores de autoajuda e talvez o conheça pelo best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, publicado originalmente em 1936. O trabalho de Carnegie sempre girou em torno da transformação do indivíduo e de mostrar a importância do desenvolvimento pessoal. Para tanto, em outro livro de sua autoria, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, de 1948, ele apresenta táticas para se libertar de ansiedades incômodas que diminuem a felicidade e a produtividade. O livro nasceu das experiências de Carnegie ao ensinar educação adulta no IMCA de Nova York. Ele percebeu que a preocupação era um tema comum entre os alunos, independentemente de sua profissão ou contexto, e decidiu escrever algo que os inspirasse a agir contra seus demônios psíquicos. Nos 7 anos que passou escrevendo o livro, Carnegie pesquisou a filosofia antiga e conversou com uma gama de homens de negócios sobre as suas estratégias para vencer as preocupações. Mas o que é mais importante é que ele conduziu um experimento ao dar os conselhos sobre isso aos seus alunos e observar o que funcionava. Entretanto, 70 anos depois, o tema continua atual: o medo do futuro, problemas como desemprego, o excesso de estímulos virtuais, a busca desenfreada por entregar ótimos resultados na vida profissional e acadêmica, por exemplo, tem efeito da ansiedade uma epidemia. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, pouco mais de 9% da nossa população. Veja bem, gente. Diante disso, mais e mais pessoas têm buscado ajuda para lidar com esta questão. Em como parar de se preocupar e começar a viver, Carnegie listou algumas estratégias para driblar o medo e a ansiedade, e que valeram no fim da década de 1940 e valem ainda até hoje. Pergunte a si mesmo, qual a pior coisa que pode acontecer? Há uma técnica simples de 3 passos que pode ajudar quando você é assediado por preocupações pessoais ou profissionais. Primeiro, pergunte a si mesmo qual foi a pior coisa que poderia acontecer. Segundo, prepare-se para aceitar o pior. Terceiro, pense como fazer algo de bom a partir do pior, caso venha acontecer. A técnica é baseada em uma anedota de Willis Carrier, fundador da indústria de ar-condicionado homônima, quando trabalhava para a Buffalo Forge Company na juventude. Carrier percebeu que um novo sistema de limpeza de gás que a sua companhia oferecia não era tão eficiente como se esperava. Ele se deu conta que a pior coisa que poderia acontecer é que a empresa perderia $20 mil. Então ele aceitou isso. A companhia poderia entender
essa perda como um custo de pesquisas de novas estratégias. Em seguida, ele pensou como melhorar a situação. Se a companhia comprasse novos equipamentos no valor de $5.000, o problema se resolveria. Foi o que fizeram e terminaram ganhando $15.000. Enxergue tudo de forma objetiva. Se o homem se dedica a enxergar os fatos de forma imparcial e objetiva, as suas preocupações vão normalmente evaporar à luz do conhecimento, disse o decano do Columbia College, Herbert E. Owens, a Carnegie. Carnegie fala de duas maneiras de ver de modo objetivo. Você pode fingir que está analisando a situação para outra pessoa, para se ver menos emocionalmente envolvido com a questão. Outra ideia é imaginar-se um advogado que está preparando para defender o outro lado da questão contra você. Escreva os fatos dos dois lados do caso e você geralmente terá uma imagem mais clara da realidade. Gere soluções potenciais para o problema. Leo Schiming, então diretor-geral da editora Simon & Schuster, da qual depois se tornou proprietário, imaginou uma maneira de cortar em 75% o tempo que ele gastava em reuniões. Ele estabeleceu que cada vez que alguém quisesse apresentar um problema em uma reunião, deveria primeiro submeter um memorando respondendo 4 perguntas. Qual é o problema? Qual é a causa do problema? Quais são as possíveis soluções? Qual dela você sugere? Segundo Schiming, depois da introdução desse sistema, raramente alguém vinha até ele expressar a sua preocupação. Percebeu-se que ao responder às perguntas, era preciso observar todos os fatos e pensar o problema. Disse ele, Carnegie, quando as pessoas faziam isso, se davam conta que a solução adequada surgia como uma fatia de pão pula de uma torradeira. Em outras palavras, a ação tornou o lugar da preocupação e da lamentação. A ação tomou o lugar da preocupação e da lamentação. Vejam bem esta atitude. Lembre-se da lei das probabilidades. Pense na probabilidade de um evento específico ocorrer e reflita se vale a pena se preocupar. São boas as chances de que aquilo que preocupa você sequer possa acontecer. Carnegie escreve que a Marinha norte-americana empregou a lei das probabilidades para melhorar o moral dos marinheiros, aqueles que eram designados para petroleiros de alta octanagem tinham medo de afundar quando o navio fosse atingido por um torpedo. Então a Marinha providenciou as informações exatas. De cada 100 navios atingidos por torpedo, 60 permaneceram sem afundar e apenas 5 afundaram em menos de 10 minutos. Os outros tiveram tempo o bastante para que a tripulação deixasse o navio. Veja bem, então com essa perspectiva, a pessoa tem um prazo, né? Sabe que tem um prazo para o navio afundar. Então, não há necessidade de ficar nervoso, preocupado com ele. Põe as ordens de stop loss em suas preocupações. Essa estratégia é baseada em um princípio de mercado de ações. Funciona assim: você compra ações em $100, mas estabelece uma ordem de stop loss a $90. Assim que a ação cai para $90, você vende sem maiores perguntas e evita perdas maiores. Você pode usar esse princípio no dia a dia. Por exemplo, Carnegie certa vez quis escrever romances, mas depois de 2 semanas tentando sem sucesso, decidiu suspender a experiência e voltar a ensinar a escrever não ficção. Muito bem, para finalizar, meus amigos, se você estiver em contato com o livro Universo em Desencanto, vai descobrir que todas essas técnicas e muitas outras mais para ter uma vida mais tranquila.
E estando mais tranquilo, vai evoluir cada vez mais o seu raciocínio, pois é um tratamento fluídico que efetua na mente e no corpo. Assim, as orientações poderão ser alcançadas com maior velocidade. Estando munido de informações, os riscos e perigos serão menores. Portanto, desaparecendo os mistérios e enigmas, desaparece o medo. O medo acaba se transformando num grande inimigo do ser humano, que o impede de voos mais altos, pois para o grande voo do homem exige-se que ele seja livre, e sendo livre, está imune ao campo eletromagnético. Quem tem medo acaba sendo incoerente e não é livre, e quem não for livre nunca se livra desse campo, como nos ensina o livro Universo em Desencanto. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais um programa Enigmas do Espaço e vos aguardo, como sempre, as suas indagações nos canais pertinentes, né? No WhatsApp DDD 51996141041 e no e-mail marcelodefigueiredoramos@gmail.com. Desejo um bom final de semana e até a próxima, meus amigos. Um forte abraço.